E quando a gente vai para métricas propriamente ditas, people, que tipo de métrica que a gente tem que avaliar isso? A experiência do usuário, tanto num meio físico quanto no meio mais digital. Se é que ainda existe essa separação? Não, a gente fala toda hora que não existe mais essa separação. Você está dentro da loja procurando no Google alguma coisa. Então, como ficam métricas? Quais são as métricas que a gente deveria olhar para avaliar essa experiência do consumidor aí? Microfones ao vivo. Falando exatamente do mundo físico, hoje muita empresa investe em hardware, né? Tem FX, tem uma série de hardwares que você coloca na loja e começa a ter essa percepção. Tem empresa que conta número de sacolas no shopping. Eu conheço vários magazines que fazem isso. E chegam numa conclusão, não sei qual é, mas chegam. Pega o logo, né? Pega a sacolinha com o logo, o cara está passeando. Contar ali. Mas que o cara levou de casa, né? Tem gente que reaproveita a sacola. Então, assim, eu acho que agora a gente está começando assim, tem um excesso de informação vivendo nesse momento, né? Muita métrica, muito número, muito. Agora a gente está começando a purificar isso, né? Entender qual métrica realmente é relevante ou interpretar melhor a informação, né? A visita de fato, o que significa ela, de onde ela veio, como eu tenho que entender essa visita, qual a diferença de uma visita, de uma navegação, qual a diferença da visita entre os players, porque muitas vezes é uma visita direta, você levou aquela pessoa para aquele lugar, e outra não, você contribuiu para que ela fosse visitar. Modelos de atribuição diferentes aí para cada negócio, né? Então, assim, tem muito para evoluir. Eu acho que, assim, agora a gente tem informação, então acho que cada empresa vai modelar da sua maneira, vai chamar uma empresa específica para ajudar nisso, ou uma empresa de mídia mix modeling, alguma coisa do gênero. Mas o que é visto, assim, pelo menos o que eu vejo nesse exato momento, tem um excesso de métricas, as pessoas não conseguem encaixar as novas métricas, então elas passam completamente, por exemplo, o que eu vivo hoje, navegação não é uma visita, então eles colocam a navegação comparada a uma visita, e comparam os custos por navegação com uma visita. E se você olhar, por exemplo, o que eu vivo hoje, a minha navegação de fato, o cara foi lá, ele setou como uma ação, é um proxy para a visita. Enquanto nos outros players, essa visita não necessariamente veio desse player, ele foi influenciador. Então, tem uma série, ainda vai acomodar, acho que a gente vai passar por um processo de entendimento melhor, tanto da métrica quanto da origem dela. E, com certeza, tudo isso vai gerar uma experiência melhor e com certeza, tudo isso na loja física, que eu acho que agora vai ser o lado mais beneficiado. O destino final é grana, né? Todas as empresas querem melhorar, né, a experiência do consumidor, para que ele tenha uma experiência melhor com você, para, querendo ou não, te deixar mais dinheiro lá de alguma forma. É um negócio mais imediato, é um negócio mais médio e longo prazo? A gente está falando de custo de aquisição, custo de uma transação, ou a gente está falando de um ticket médio, de um lifetime velho? Cada business tem o seu, tem que olhar isso separado, assim... Eu vi uma pesquisa recente do Boston Consulting, que o Google financiou, que mais de 60% das empresas, vamos dizer assim, 80% entende que dados é importante, está se preparando para isso, mas 60%, mais de 60%, não tem nada ainda. Então, assim, empresas grandes. Então, assim, a gente está muito longe. De maturidade do marketing digital no Brasil, né? Está muito longe. Puta pesquisa, pessoal. Então, dá uma olhada. Então, quando você olha, primeiro lugar, onde encaixa o BI, onde encaixa esse time, já tem um entendimento, esse cara tem que estar junto com o CRM, esse cara tem que estar junto com o produto, esse cara ainda não encontraram o lugar deles, e, na minha opinião, teria que ter um pouco em cada lugar. Por exemplo, a gente tem um time de BI para dados de advertisement, eu tenho um time de BI para vendas, que calcula exatamente a eficiência das visitas, das propostas, o ciclo de venda. Então, assim, isso tem que estar espalhado na corporação como um todo, não pode estar isolado numa determinada área. Então, eu vejo isso... Vai ser demorado, tá? Não acho que vai, mas vai ser top-down e vai acontecer com uma certa velocidade. E essa métrica da gente, em alguns trabalhos que a gente está vendo aí de Just,
Essas métricas, elas geralmente são muito imediatas. O pessoal quer a resposta muito rápido. Mudou uma feature, no dia seguinte, aí, resolveu ou não resolveu? Mas, muitas vezes, ela está falando, de novo, experiência do consumidor, às vezes leva um tempo, às vezes vai aumentar um ticket médio desse cara contigo dentro de um banco, ou vai fazer ele fazer mais transações na linha do tempo. 3, 4, 5 meses para a gente, de fato, validar se aquela métrica funcionou. Como fica segurar a ansiedade do C-level aí? Como é que fica segurar um pouco desse mundo imediatista que a gente está hoje? Como é que a gente segura isso? Porque não é imediato o resultado. Eu vou contar rapidinho um pouco da experiência como market-up. Tá? Embora a gente seja uma plataforma, uma novidade, digamos assim, no mercado, o que eu vejo muito ainda é que, no final do dia, como você falou, o que vale a grana é vendas. Então, a gente é cobrado diariamente pelo número de vendas que a gente faz dentro do marketplace. Então, eu posso demorar, e eventualmente demoro 3, 4 meses para conseguir conectar uma nova plataforma, um novo seller dentro do meu marketplace. Mas no momento que a gente sobe, que a gente comemora, que eu falo, e aí, já vendeu alguma coisa? Então, em essência, a gente ainda tem esse Deu esse F5 vício. aí? Já deu algum resultado? Exato. E aí, só complementando um pouquinho da primeira parte da tua pergunta, e concordo com o Pipas, existe hoje uma miríade assim, de métricas e de febres e tal. No caso da MarketUp, a nossa febre é medir o número de documentos fiscais que essa base de usuários emite mensalmente. Então, quando esse número começa a baixar ou a desviar, a gente fala, opa, tem alguma coisa acontecendo. Então, isso vira o nosso termômetro de sucesso. Todo mês a gente tem aproximadamente, ou tem tido, cerca de 1 milhão de documentos fiscais emitidos por essa base de micro e pequenas empresas. Quando o número está desgarrando, a gente começa a procurar onde está o problema, e normalmente tem algum tipo de erro no PDV, enfim, isso acontece, e a gente fica louco atrás desse número todo dia, o dia inteiro. É que esse ponto é um ponto que eu fico refletindo muito assim sobre a questão do tempo, porque sobre a questão do tempo, né? Parece que eu sou tipo um budista do assim, tempo tentando atingir a iluminação. Mas é que na verdade a gente tem uma demanda, né, dessa era da atenção, de tudo cada vez mais rápida para ter resultados, mas a gente esquece o quanto o tempo é importante para você maturar e ter um resultado de fato válido. Às vezes a gente, em muita ansiedade, em muita necessidade de querer já trazer uma resposta para algo, a gente toma decisões que a gente não sabe se aquilo poderia dar certo depois. Né? E isso acontece muito. Eu sei que isso que eu estou falando é quase contra startup. Né? É um raciocínio que às vezes é quase contra startup, mas só que nessas horas eu saio um pouco então do mundo corporativo, vou um pouco para o mundo até da academia, e o próprio o Zizek, o filósofo, ele falou, na época do Occupy Wall Street, ele falou, um grande problema que o Occupy Wall Street tem é que ninguém nunca parou para pensar o que eles estavam fazendo ali. Eles só foram lá e fizeram, e não entenderam o que eles tinham que fazer de fato. E a gente vê isso em muitas vezes. A gente só vai e faz, que é o breakfast, que é a própria mantra do Facebook, e agora a gente já começa a ter esse breakfast. O backlash que isso está dando, que isso, de fato, não é tão bom você breakfast and do stuff, porque você começa a ter uma falta de preocupação com o próprio ambiente que você construiu, com a própria sociedade que você está construindo. Então, eu acho que o tempo é fundamental. A gente precisa, sim, entender como que cada coisa vai se comportar, como que cada resultado de pesquisa vai trazer. Então, se a pesquisa dura um mês, gente, um mês, está tudo bem. O mundo segura não acaba. Onda. Segura a onda. Acaba. Costas largas, segura a onda. E aí o que acontece, muitas vezes, só para fechar, é que, e isso eu falo de experiências de reencarnações passadas em outros lugares, isso não aconteceu na 99 muito bem, ainda bem, que as pessoas se dizem ser data-driven, né, guiados por dados, mas elas são, na verdade, politics-driven. Né, muito mais guiado por dados políticos, do tipo, não, mas isso aqui vai aferir tal pessoa. E todos os números mostram que são contrários. Meta do executivo. A meta do executivo é a maior data-driven dele. Vai chegando no final do ano, o que está na meta dele para ele ganhar bônus? Essa é o data-driven dele. Então, se isso não é bem feito, todo o restante... O consumidor é o centro das atenções nessa empresa. Tua meta é vender X mil produtos, outra é vender X, outra é vender... Então, todo mundo brigando por venda de produto. Empurra o consumidor goela abaixo. Não sei se ele é o mais... Então, essa é a dor na ferida aí. Para a gente... Perguntas, pessoal? Para a gente encerrar, tem mais... Diga lá.
Calma aí, tá chegando um microfonezinho. Tá funcionando. Sem feature, pro por favor. Nicolas, referente ao aplicativo de vocês, né? Você falou no determinado momento que vocês colhem as informações e também voltam a versão, caso tenha dado alguma coisa. Eu lembro em algumas circunstâncias que o aplicativo de vocês, sim, teve algumas, vamos dizer, alguns probleminhas. Como vocês colhem esses feedbacks? Porque daí você tem a App Store, né? Você colhe feedback dali, da sua plataforma, e tu também tem o feedback do motorista, mas do serviço que tu oferece. Como que tu colhe esse feedback? E detalhe, o único contato de você seria por e-mail, no caso, ou tem telefone também, no caso. Como que vocês fazem esse contato para medir a experiência do consumidor? Se está sendo, vamos supor, subiu uma versão nova, vocês acharam que teve algo bom que vai agregar para o cliente. Foi lá e lançou. Putz, foi uma porcaria, ninguém usou. Como que tu mede isso? Como que tu percebe se foi bom? Hoje, o próprio time de UAU, que é esse nosso time de saque, ele é separado em diversas frentes, né? Então, tem a frente que atende por telefone, e-mail, daí tem todas as plataformas que vai do Reclame Aqui, que geralmente daí são questões mais sérias, que Reclame Aqui a pessoa só entra lá quando teve realmente uma experiência muito negativa e que não foi solucionada em outras frentes. As próprias redes sociais, e eu falei, e o telefone, não sei se eu já tinha falado. Então, todas essas frentes a gente tem pontos de contato que a gente recebe, anota, é transcrito e passado para times de análise. E daí, dentro do próprio time de UAU, tem a ver com a pergunta que você ia fazer, né, de processo. Dentro do próprio time de UAU, que é esse time de saque, esse time que nos ajuda, tem uma equipe especializada em coletar esses dados, separar de onde vem a reclamação, de onde vem a crítica, ou de onde vem a sugestão de melhoria, ou o próprio elogio, se é de motorista ou se é de passageiro, que tem canais diferentes de contato, obviamente. E, em cima disso, essa reclamação é passada para o time que seja responsável. Então, se é uma questão de segurança, tem um time de segurança dedicado a tentar melhorar essa situação. Se é uma questão mais de marketing, comunicação, a gente pode mudar a comunicação. Se é uma questão legal, vai pro... Então, tem como se fosse esse time de UAU, é como se fosse o começo do funil, daí tem um ponto que é o nó do funil mesmo, que responde tudo isso, que é esse time que faz essas análises, e que daí eles escoam para os times responsáveis. Isso em absolutamente todos os canais que a gente tem de contato, seja por e-mail, SMS, telefones e redes sociais.